O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que lhes dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus ele nos traz um ensinamento profundo, porque ele percebe que na prática de alguns do seu tempo, prática religiosa de devoção, ele observou bem uma certa incoerência. É como se fosse duas pessoas. Nós chamamos isso de dupla personalidade. E quando isso acontece dentro da prática religiosa é muito pior, fica muito mais feio, fica até horrível. E Jesus percebe isso nos fariseus e nos mestres da lei. Então Jesus diz que a ortodoxia deles é boa, o ensinamento é bom, porque eles estão sentados na cadeira de Moisés. Então, vivam o que eles falam, o que eles ensinam, porque a doutrina é boa. Mas Jesus, ele fala, mas aquilo que eles falam, eles não vivem. O comportamento não é bom, é corrupto, é contraditório aqueles que eles ensinam. É aqui que Jesus percebe essa dupla personalidade, parece duas pessoas diferentes, a mesma pessoa que ensina uma coisa maravilhosa, mas a sua vida mostra uma outra coisa. E Jesus, ele percebe essa doença espiritual, ele mete a mão, ele não tem medo de enfrentar os fariseus e os doutores da lei, porque são eles depois que vão planejar matar Jesus. Jesus poderia ficar tranquilo na dele, dizendo, não, deixa eles fazer o que eles quiserem, deixa eles ensinar, e que o comportamento deles se contradiz o ensinamento ou não, deixa eles. Mas Jesus, ele está trazendo um ensinamento para mim e para você, para os discípulos que depois irão também viver a palavra de Deus, para que eles digam, ensinam, mas que eles vivam o ensinamento. Por que que os fariseus caíram nesta cilada da incoerência? Eles praticavam uma religião sem transformação. A prática religiosa deles estava baseada na aparência.
Porque no fundo, é aquele primeiro pecado de Adão e Eva de querer ser como Deus, de receber as glórias, de receber os louvores, a adoração de si mesmo, da autoexcelência, essa desviação de consciência. Quando eles usavam esses sinais externos, porque não tem nenhum problema usar sinais externos religiosos, nós católicos usamos muitos sinais, mas o problema é que eles estavam atraindo para eles a glória, o elogio, o louvor, a idolatria, a adoração de si. Essa desviação que Jesus detecta e pede para que os seus discípulos não caiam nessa cilada de dizer e não praticar, de querer receber o louvor para si mesmo, porque todo louvor é a Deus. Por isso que essa religião, querido irmão, querida irmã, de aparência, que não transforma os corações, Jesus descarta. O que nós deveríamos fazer? Primeira coisa, nos alimentar da palavra de Deus, do ensinamento. Essa palavra, ela é acompanhada pelo Espírito Santo. Como eu estou falando aqui para você, está saindo da minha boca a palavra e o sopro ao mesmo tempo. E quando Deus nos fala, quando nós meditamos as Santas Escrituras, o ensinamento da igreja, essa palavra vai nos tocando e vai nos transformando. Eu vou me tornando uma pessoa melhor, transformada pelo Espírito Santo e pela palavra. Aí sim, essa prática religiosa não é doentia. Essa prática religiosa é saudável, porque Deus vai me salvando e eu vou me transformando, eu vou deixando de lado o homem velho ou a mulher velha para ser uma pessoa nova em Jesus Cristo. Eu vou recebendo os sacramentos que é o próprio Jesus, na confissão dos pecados, por exemplo, o sacramento da confissão, na Eucaristia, o sacramento do batismo, que já é uma transformação profunda, onde nós, de criaturas, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então, quando eu vou tendo esse contato com Deus, na sua palavra, e de modo todo especial nos sacramentos, e de modo muito especial, mais ainda no sacramento da Eucaristia, eu vou me transformando, e essa dupla personalidade em nós vai desaparecendo, e eu fico uma pessoa toda inteira. A mesma pessoa que está aqui é a mesma pessoa que está em casa. A mesma pessoa que está rezando, recebendo a Eucaristia com toda a devoção, com todo amor, é a mesma pessoa no trabalho. Não são duas pessoas diferentes, como faziam os fariseus. Aqui eu sou uma coisa, eu sou o religioso, o devoto, mas fora eu planejo matar Jesus, como eles faziam. Então aqui eu encontro Jesus, eu tenho esse encontro com aquele que me transforma, mas lá fora eu sou transformado, eu vou transbordar o Jesus que eu recebo na Eucaristia. Esse tipo de prática religiosa dos fariseus, eles interpretavam a lei colocando fardos nas costas dos outros. E Jesus fala: vinde a mim vós todos que estáis cansados, sobre os vossos fardos, e eu vos aliviarei. Eles transformavam a religião judaica numa coisa insuportável, um peso, onde as pessoas diziam: eu não consigo. Eles estavam lá para apontar o dedo e dizer: ó, tá vendo? Você não cumpre a lei. E Jesus, pelo contrário, quando ele dá um ensinamento que tem que ser vivido, nós não podemos alterar o ensinamento de Jesus e da igreja, mas ele dá também a força, a graça do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, nós percebemos que aqui a doutrina, a ortodoxia dos doutores da lei, dos fariseus, é boa,
mas a prática não. É corrupta, porque eles pregam e não vivem o que pregam. Eu, como padre, quantas das vezes eu bato no peito, já falei, ensinei, eu tenho que ensinar a doutrina, e de repente eu olho meu comportamento contradizendo aquilo que eu acabei de falar, sobretudo aqueles textos onde pede uma transformação mais profunda, de perdoar, de ser humilde, de não guardar rancor, de obedecer, e de repente, quando eu percebo dentro de mim essa desordem, claro que a presença dos sete pecados capitais em nós, todos nós temos, mas imediatamente nós temos que dizer não. Eu tenho que me inclinar à palavra de Deus, e para fazer isso, eu recebo o auxílio do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, a nossa prática religiosa tem que nos transformar. Quanto mais nós vamos nos aproximando de Jesus e da sua palavra, nós vamos nos tornando uma pessoa nova, nós vamos sendo transformados pelo fogo do Espírito Santo para sermos também pessoas incandescentes pelo poder do Espírito Santo. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa de errado em mim. Se eu rezo, pratico as minhas devoções e não sou transformado, não consigo superar algumas falhas grosseiras na minha vida, porque a minha religiosidade está sendo ainda uma religiosidade estéril, sem vida, sem transformação. Mas nessa quaresma nós queremos dizer: não, Senhor, deixa eu rezar mesmo, que a tua vontade seja feita. Se eu encontrar uma palavra que aponte as minhas falhas, que eu seja transformado. Porque a nossa tendência, sabe qual é? Dizer não, que a minha vontade seja feita, a minha vontade, Senhor. Eu quero que tu faças isso e aquilo. Mas quando eu vou rezando, pouco a pouco, eu vou deixando Deus agir, e eu terei a coragem de dizer que a tua vontade seja feita, mesmo que me custe um pouco, mesmo que eu saia da minha zona de conforto. O mais importante é que eu seja uma pessoa nova pelo Espírito Santo que está agindo em mim, pelo ensinamento que eu estou recebendo da igreja e do próprio Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude a vivermos bem a nossa prática religiosa, e que dela brote frutos de amor, de caridade, de fraternidade, de justiça, de alegria, de amor profundo por Jesus e pelo próximo.